A terapia endobariátrica, isso é muito importante, assim, quem quiser esse slide eu mando para vocês, isso é muito importante. O que é que a gente tem hoje em dia? 2019, 2020, a gente tem intervenções sobre o estômago do tipo equipamentos que ocupam espaço no estômago. Nós temos equipamento que ocupa espaço entre o estômago e o duodeno. Nós temos a possibilidade, isso que a gente vai discutir aqui hoje, de alterar a anatomia do estômago no seu corpo. Existem outros procedimentos que a gente altera a anatomia do fundo e do antro, diferente do que a gente está falando aqui. E existe a possibilidade da gente alterar, né? Alterar não, mas parte do que o paciente ingerir, botar para fora. Quer que apague a luz? Vamos apagar a luz aqui para o pessoal ver melhor, eu vou para o púlpito, então. Aí eu não fico andando. E todos esses procedimentos sobre o estômago, eles são liberados para uso clínico. Já quando a terapia endobariátrica avança na direção do intestino, a gente tem a possibilidade de fazer um desvio do duodeno até o jejum proximal, né? Já tem 3 ou 4 companhias trabalhando nessa área, tem 2 companhias trabalhando nessa área que aparece agora, quando a gente faz desvio de estômago, duodeno e jejum. Tem a possibilidade de fazer um desvio intestinal significativo e duradouro entre o jejum e o ilho, sem a necessidade de cirurgia, ou até de modificar a anatomia de parte, né, do tubo digestivo, com a intenção de tratar doenças metabólicas, não só hoje em dia a diabetes, mas também doenças do fígado gorduroso, fatty liver, DFOD. Essas intervenções sobre o intestino, distinta das intervenções do estômago na terapia endobariátrica, elas são experimentais. Né? Interessante notar que a gente está quase no início de usar as duas em conjunto, chegando mais com resposta cirúrgica cada vez mais. Está perto. Como é que funciona a gastroplastia endoscópica? O que é que a gente sabe, né? A gente sabe que a gente consegue reduzir a anatomia do estômago, modificar a anatomia do estômago até muito semelhante ao que é uma cirurgia. Se a gente mostrar isso aqui para o cirurgião e ele passar de relance, ele vai dizer que é uma gastrectomia vertical. Só que sempre tem aqui a bolha de ar gástrica do fundo, até nos dois, que a gente está mandando, mas a gente vê aqui, assim que a gente tubuliza, a priori a gente sempre pensa que a gastroplastia funciona porque ela restringe, ela é uma restrição, a cirurgia restritiva, um procedimento restritivo. Porém, olha só, não sei se todos já viram esse slide aqui? Alguém ainda não viu? Eu não sei que exame é esse. Mas ela da Clínica Maio, foi o Barran que fez. O que eu sei aqui é que dá para você ver o coração batendo e o estômago contraindo. Isso é o estômago suturado. Isso é a prova maior de que a gente mantém a peristalse. Então, de maneira, em linhas gerais, quando a gente compara a gastrectomia vertical com a gastroplastia endoscópica, elas funcionam de maneira muito diferente. Né? A gastrectomia vertical, você faz um tubo contra a parte mais inelástica e grossa do estômago, que é a pequena curvatura. Esse tubo é tão inelástico que ele, usando as leis da física, ele acelera o esvaziamento gástrico. Ele cria um ambiente de alta pressão e de baixa complacência. Se a gente considerar o estômago antes disso, é um estômago de baixa pressão, é um ambiente de baixa pressão e de altíssima complacência. Quando a gente faz o nosso procedimento, a gente permanece com uma boa complacência e há um ambiente de baixa pressão, já comprovado por alguns poucos estudos disso aí. Então é diferente, completamente diferente. Se a gente deixar o fundo numa gastrectomia vertical, é um desastre. Vai fatalmente e inexoravelmente levar à presença de refluxo gástrico que vai diminuir muito a qualidade de vida do paciente, levando até a reversão. E interessante que é também associado ao reganho de peso. O nosso procedimento, ele deixa o fundo gástrico como parte do procedimento. É de se pensar que seria a mesma coisa, só que não é. Porque nós não tiramos os attachments. Como é que seria attachments em português? Os ligamentos.
Nós não cortamos vasos, não cortamos nervos, está tudo aí vivo. Então, ao deixar o fundo, esse fundo está vivo e fisiológico, ele distende da sensação de saciedade. E aí você fala assim, pô Galvão, mas você está chutando, você não tem embasamento para uma teoria. Porém, a gente tem uma coisa muito simples, prática. São quantos? 15 mil casos feitos até hoje de gastroplastia endoscópica. Não há até hoje a descrição de um caso que tenha refluxo de novo, significando não tinha refluxo antes do procedimento, passou a ter refluxo significativo depois. Existem pacientes que tinham refluxo antes, que continuaram com refluxo depois. E isso fala per si. Se a gastrectomia vertical é considerada uma cirurgia refluxogênica, algumas séries até 50% dos pacientes vão ter algum certo grau de refluxo, a nossa não o é. Então, isso, né, se a teoria a gente não tem como comprovar na prática, como comprovar com estudos, na prática está confirmado isso aí. O que a gente sabe é que você impacta o esvaziamento gástrico. Quando a gente olha o gráfico aqui, esse é um gráfico de cintigrafia à minha esquerda aqui, que você vê 240 minutos, está iluminado o fundo. Quando você compara antes e depois, o esvaziamento gástrico está muito errado. E alguns estudos foram feitos com cintigrafia, e os estudos feitos pelo Brahma Budaye e o Gotran Lopes Nava, que vão ser publicados, vão ser apresentados nesse DDW agora, já apresentaram alguns no DDW passado, está em processo de publicação, com teste que eles validaram um teste de vazamento gástrico oral, que o paciente engole umas cápsulas, um negócio desse aí, comprova isso aqui também. Esse é um estudo pequeno do Budaye, mas mostra o seguinte, que quando você, em azul, impacta o esvaziamento gástrico, em vermelho isso se traduz numa perda de peso. E interessante que o balão intragástrico tem mais impacto no esvaziamento gástrico, mas não se traduz numa perda de peso maior. Já a dieta, ela aumenta o esvaziamento gástrico e tem a perda de peso muito menor. Então, mais ou menos por aí é o que a gente sabe. Hormonal, será que esse procedimento hormonal? Não temos. Existe um estudo de 5 casos, eu acho que é anedótico. O Merit Trial, que está sendo agora nos Estados Unidos, vai dar mais informação hormonal disso aí. A gente ainda não tem ainda dados para falar que a gente mexe nos hormônios ou não disso aí. Sabe-se sim que quando você perde peso e tem um impacto muito positivo na doença gordurosa do fígado disso aí. Mais que isso, comorbidades, hipertensão, diabetes, alguns dos estudos já mostraram que diminui de maneira significativa isso aí, até eliminando, durante o período do estudo, essas condições metabólicas. Só que estão também associadas à efetiva perda de peso. Então a gente não tem ainda parâmetro para falar de hormônio nesse procedimento. E aí a gente começa a ver como é que foi a evolução disso aí, de publicação. Isso aqui é 2004, 2005. Na direita aqui é um procedimento que chama aplicatura gástrica da grande curvatura. Isso era feito no Irã, que não tinha acesso a staplers, fizeram mais de 15 mil casos. A gente ouviu falar, escutou, e nessa época estava assim no Brasil um movimento de solidificar e aumentar a penetração da cirurgia bariátrica. Então, por que não fazer um procedimento onde você não gasta stapler, que é barato, só gasta sutura? Então, a gente fez um estudo piloto. A companhia Johnson & Johnson viu isso aí, os resultados primários foram interessantes. Levou para os Estados Unidos, financiou um estudo prospectivo randomizado feito na Cleveland Clinic, onde ele comparou a aplicatura da parede anterior com a aplicatura da grande curvatura, viu que era efetivo. Isso aí foi mais ou menos abandonado, porque você tira os vasos da grande curvatura, os nervos, e você é tão eficaz nessa aplicatura que você tem o mesmo problema da gastrectomia vertical. Você cria um ambiente de alta pressão e baixa complacência com isquemia. Então, pode dar refluxo e tudo. Na esquerda vocês veem uma sutura muito bonita, né? Endoscópica, parecida com a nossa. Ela era feita com um equipamento chamado Endoscint, e se você olhar essa parte de metal, ela é uma parte de metal com uma cápsula, com abertura no meio,
onde você encostava na parede, fazia uma sucção e acionava uma agulha reta, passava, pegava do outro, o cinch é o mesmo cinch que a gente usa até hoje. Suturas muito bonitas, mas que eles fizeram o seguinte, isso aqui você está vendo como é que ela era feita, olha que tubo bonito aqui, o Thompson que está fazendo, 2012, 2000, alguma coisa aqui, não sei, 4, 5, 6, e olha que saiu no Boston Globe, bonito. O problema é que isso aqui, quem trouxe a baila foi um gastroenterologista venezuelano, o Dr. Robert Fogel, onde ele conseguiu publicar na GIE 60% de perda de excesso de peso, um resultado cirúrgico na época, muito mais semelhante à banda gástrica. Eles melhoraram o equipamento, levaram para os Estados Unidos, foi um prospectivo randomizado, Cleveland Clinic, UT e Harvard. Os 60% viraram 25%. Porque isso não é total. E uma sutura que não é total, não dura, o que a gente viu, já todos demonstraram isso aí. Mas você vê que foi feito, e aqui você está vendo aqui, nesse trial, eles chegaram só, aqui embaixo você vai ver só 27%, quanto o cara publicou 60%. Então isso aqui foi até abandonado disso aí, até que surgiu, né, o Apollo. E aqui nós estamos queria prestar atenção no fio. Olha essa passada. Não pegou quase nada, né? Então ela está sendo feita sem o hélix. Então a gente não se sabia. A gente chegou à máquina de sutura de segunda geração, porque a primeira geração disso aí levava 30 minutos para fazer cada ponto. E pesava 2 quilos na sua mão. Então quando mudou, o pessoal, mas nós estamos prontos para ir para o estômago. E aí se dividiu interessante de maneira, para quem não conhece a história, de maneira paralela. A Harvard fazendo isso aqui, não lá, fazendo na Índia, Clínica Mayo fazendo lá, e a gente foi para o Panamá. Um grupo de americanos, a gente, o pessoal do Panamá, República Dominicana, e a gente definiu padrões disso aí. Então, mais ou menos, esses 3 grupos estavam trabalhando sem se falar nisso aí. Isso aqui que vocês estão vendo é a primeira série apresentada no mundo, foi no SAGES, e vocês estão vendo aqui a galera que participou disso aí. E aqui a gente definiu, né? Foram 4 pacientes, a gente segue esses pacientes até hoje, que são primos, irmãs, ex-mulher do doutor do Panamá. E olha o que a gente estava querendo fazer aqui, uma gastrectomia vertical. Fazia o antro, fazia o corpo, fazia o fundo. Aprendemos rapidamente do primeiro para o segundo caso que tinha que usar CO2. Você acha por quê? Se discutia se usava hélice, se achamos que devia usar hélice nisso aí. Fizemos 4 casos. 3 casos tiveram alta no mesmo dia. E outro caso, o do ar, ficou pro dia seguinte, que tem uma dor descaçada. Nesse resultado, olha que interessante, saiu de 36 de MC para 29 alguma coisa. Então, opa, tem alguma coisa aqui. Interessante que isso aí, assim, crianças vão e espalhem a notícia. Foi mais ou menos isso aí. O pessoal voltou para os Estados Unidos, financiado pela companhia, fizeram um estudo interessante. Demorou 4 ou 5 anos para eles publicarem, que deu alguns problemas. Eu voltei para o Brasil, estava tudo aprovado. A gente ia começar. O overstitch, para vocês não sabem, estava aprovado no Brasil durante 5 a 7 anos. E não podia usar porque a sutura não aprovava. Aí eu fiquei no mato sem cachorro. Vai lá para a Europa fazer preceptoria. Eu fui, conheci o Gotran. A gente começou a série espanhola. Foi a primeira série europeia disso aí. Em paralelo, né, já fizemos as pazes. Eu e o Braham, não se preocupe. Já ficamos muito putos. Os caras queriam publicar. Os caras publica, vai. Aqui começou a saga do nome do nosso procedimento. Se vocês olharem bem aqui, olha o nome que era. Um nome mais justo. É assim, ninguém pode me acusar que eu inventei nome errado. Só que o cara vai, nosso amigo, e amigo mesmo, amigo do peito, Braham Abudaye, e bota esse nome. E aí entramos num acordo que todo mundo que quer publicar depois vai manter o nome para poder sair. Deu muito certo. Deu certo porque a gente acha tudo, não fica espalhado com nome diferente. Qual é o resultado do estudo dele? Nós fizemos 4 casos, senhoras e senhores, coisa do gênero. E desses 4 casos, nós demos alta por 3 desses pacientes no mesmo dia. E um dos pacientes teve que ser liberado no outro dia. Esse é o resultado do estudo. Já publicou.
Ele fazia um padrão triangular, suturas interrompidas. A média dele era 28, 29 suturas. Eles não fazem mais isso, mas está aí. Publicação para vocês saberem. A Rin, que foi uma das primeiras pessoas treinadas nisso aí, a Rin Schreiber, da Cornell, que a gente treinou oficialmente, inclusive quem treinou ela, eu não pude ir, foi o Nathan Zundel, ela grávida de 7 ou 8 meses, né? E o Nathan nunca fez uma gastroplastia, mas sabe, estava no dia, estava no negócio, orientou, pega aqui, pega ali, pega aí, fez. E ela já adotou o padrão Panamá, que a gente já sabe qual é, né? É pequena curvatura, parede anterior, grande curvatura, posterior e cruza para anterior, grande curvatura e posterior. Ela até hoje faz isso, com algumas modificações disso. A gente foi para a Europa e fez as primeiras séries. Então, essa publicação da endoscopia é a primeira série de 6 meses, essa da Obesity Surgery é uma série de 1 ano, essa da Endoscopy Open é a série de 1 ano, mas já aí avaliando a equipe multidisciplinar, onde a gente mostra uma série maior de que o paciente que vai e que adere ao tratamento multidisciplinar tem uma perda de peso melhor. Então, foi um dos primeiros disso aí. Ao mesmo tempo, interessante, né? O mundo paralelo dá a ferramenta e você começa a criar. Em paralelo com o trabalho do Gotran, tem um Dr. Graus, que trabalhava com um convênio lá, ele fazia muito isso aí. E ele começou do modo econômico, né, para gastar menos, depois ele achou que era melhor. Ele, em vez de fazer o que estava todo mundo fazendo, que era um padrão de sutura horizontal, ele fazia um padrão de sutura vertical, em zeta, em Z, com 3 fios de sutura ele terminava, ele começava ali na transição do antro para o corpo e subia até o fundo disso aí, um procedimento 30, 40 minutos. Essa publicação, alguém já leu? Tem bastante paciente, é o mesmo resultado. Né? E no Brasil, né, o esforço foi feito, já que não podia fazer, fez um protocolo registrado na CONEP, né, pelo Gustavinho, a gente levou para a Faculdade de Medicina do ABC e desenvolveu esse trabalho lá, e que aqui é tal publicação dos primeiros casos disso aí. E vocês veem que foi em 2016 a publicação, enquanto que 2017 foi quando teve a permissão da Anvisa aqui para fazer. Então foi feito antes, é interessante que teve a possibilidade de fazer isso aí de maneira bem certificada. No nosso país de origem, a gente fez um estudo controlado, não foi randomizado, mas foi um estudo controlado, e que provou que era seguro e que tinha resultados semelhantes ao que estava na Europa. Então, quando foi para a prática clínica, a gente teve a possibilidade e o tempo de pensar de como é que a gente ia treinar nossos colegas. Então, em 2016 ou 2017, Matar? Para Miami, porque já estava esperando liberar a vida, que só liberou em quando? Lá, foi quase um ano depois, foi 2016. Era para liberar 16, então liberou 17. Então, a gente foi para Miami, nessa época a gente era professor lá na FIU, a gente desenvolveu um padrão de treinamento, que é o padrão que vocês estão aqui votando, porque se for seguir esse padrão, que é você assistir um curso, assistir casos ao vivo e fazer um bootcamp de sutura, disso aí. A diferença dos outros países é que isso é all over the place. Ou o cara faz um curso aqui, aí faz o curso no SGE, faz o curso com a companhia, faz no caminhão. Não tem, quando tem acesso à preceptoria, é o técnico que vai. Então, eu acho que a gente teve um treinamento de luxo aqui e que as publicações que a gente vai mostrar aqui do Brasil mostram isso com uma segurança que feito e com bons resultados. Então, só para a gente tem que contar essa história disso aí. Olhando nessa época no mundo inteiro, esse é o primeiro caso da Ásia, feito na Malásia. É um ponto interessante porque esse caso está publicado. Porque a Ásia tem aquele problema de ser metabólico com índice de ser menor. Então, esse paciente ele tinha 31 de AMC, ele tinha doença, ele tinha albuminúria, ele tinha negócio do pé, como é o nome? Neuropatia, tinha diabetes avançada, não sei o que. Olha a queda de perda de peso e melhorou tudo. Então, lá com pequeno perda de peso, melhor. Então, esse caso foi publicado anedoticamente. E aí, nesse inteirinho aqui, até a gente chegar aqui, essa bandeira é a bandeira da Arábia Saudita, tiveram em torno de 25 a 30 publicações mais ou menos iguais
mostrando, a gente vai mostrar depois para vocês os resultados, mais ou menos a mesma coisa, mas publicações até prospectivas, mas de braço único, não comparadas. Aqui, quando foi apresentado isso aqui, já tinha algumas publicações comparativas entre centros. Mas o que define isso aqui, o landmark disso aí, é esse número aqui. Quando você faz uma publicação de 1000 casos de prática clínica, isso chama a atenção do mundo inteiro. 1000 casos. Ele já tem 2000. Quem foi para o painel de gastroplastia endoscópica da IFSO viu lá. Ele já tem 2.500 casos, alguma coisa feita. Então isso aqui chamou atenção. Isso aqui é o resumo do estudo dele. Vocês estão vendo aqui 1000 casos. Ele consegue ter 14,6% de perda de peso total e 85,7% de follow-up, num dos lugares mais difíceis do mundo de fazer esse follow-up todo. Então, mas tudo bem. E aqui ele fala de resolução de comorbidade, também de acordo com o que a gente viu. Em amarelo ou em laranja você tem resolução parcial e em azul completa você vê diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensão. Ele fala também que ele conseguiu fazer sem nenhuma intercorrência conversão de 8 desses pacientes para gastrectomia vertical e em 5 desses pacientes ele reestruturou. Em termos de complicação, ele tem 2,4%, né? Perda sanguínea com tratamento clínico, dor, bababá, ele não teve que converter nenhum paciente. Isso aí, a escala, vocês conhecem, SAE é Severe Adverse Event, efeito adverso severo, pela escala de Clavulo, não sei falar o nome dos caras, Clave? Nome? Esse cara aí, ele tem um parâmetro e diz que ele explica o que é efeito adverso severo ou não. Né? 2,4 em 1000, foi que isso aí. E aí vem, né, qual é a nossa experiência aqui no Brasil, experiência publicada na América Latina. Então a gente vê quem somos na América Latina. Né? O Brasil com mais de 2.000 casos, o Chile com 250 casos ou mais, a Colômbia vai começar. Fora disso, vocês olharem no Facebook, né, vocês vão ver que tem casos feitos em toda a América Latina, mas sem um suporte oficial, porque o produto não está registrado em nenhum dos países que não seja isso aqui. Agora a Dominicana está entrando, mas o que a gente tem, de grosso modo. Quantos colegas foram treinados? Aqui no Brasil já são mais, cerca de 200 colegas na mesma metodologia. No Chile a gente treinou de maneira igual e os 15 primeiros colombianos foram treinados da mesma maneira que aqui. Então a América Latina tem um sistema de treinamento mais homogêneo do que no resto do mundo. E aqui nós temos a publicação liderada por o Barrichello, de parte do grupo que começou isso aí. E essa publicação, ela engloba 6 meses a 1 ano, 193 pacientes, todos com padrão em U, sem reforço disso aí. E usou como parâmetro de sucesso que você tenha, que a gente não usa mais perda de excesso de peso, mas algumas coisas, ao menos 25% de perda de excesso de peso, com menos de 5% de efeitos adversos severos. O FDA hoje, o que a gente chama, vocês terem uma ideia, para provar um procedimento, a regra dos 5. Tem que ter mais de 5% de perda de peso total, percentual, ou menos de 5% de efeito adverso severo. Fica fácil da gente saber como é o grau. Por isso que quando se desenha um estudo desse, para você avaliar a eficiência, você usa isso aí. Então, se você olhar aqui, né, em 1 ano, 15% de perda de peso total, bem semelhante a todos. E quando você fez a regressão logística, as variáveis que predisseram bom resultado é ser homem menor de 41 anos com IMC mais alto. E ele aqui diz que o sucesso seria ao menos 10% de perda de peso total disso aí. Tá? Em termos de efeitos adversos severos, muito, muito bom resultado, de 1% para moderado e 1% para severo, que foi uma correção fluida perigástrica e que levou à cirurgia, e o outro foi sangramento com tratamento conservador. Então é do que está publicado. Aqui, entre nós, a gente vai mandar os formulários, é possível que a gente tenha mais coisas disso aí. Mas o interessante é que são casos naive, significa que esses casos nunca foram utilizados para outras casuísticas. Assim que fala, fala bonito? Olha lá, bora lá, que da porra. Tem outra publicação, né, que foi mandada por outra parte, outro grupo, né, e que é para Surgical Endoscopy, recebeu essa notícia semana passada de que tem um Major Revision.
ou seja, é passivo de aceitar se a gente fizer responder os queries disso aí. Mas a gente já mostra para você alguma coisa aqui. É um estudo de 279 pacientes, que adicionado aos outros 200 já vai dar quase 300, quase 400 casos. E que há 12 meses chegou a 20,2% de perda de peso total, um resultado muito, muito bom. Isso aí. Diferença é que nesse estudo tem muito mais pacientes de 1 ano do que no estudo anterior do Barrica. Esse é um gráfico muito interessante de usar, porque assim, todos os pacientes, cada paciente é representado por uma bolinha. A linha do meio é a mediana. E vocês olham a concentração de bolinhas perto dos meses, né? 1, 3, 6, até 12 meses. Então, você pode usar isso aqui como uma barra de erro. E não tem muita oscilação disso aí. Quando são... Aí a gente já passa para estudos multicêntricos. Esse foi o primeiro multicêntrico apresentado entre séries da Europa e dos Estados Unidos, com 104 pacientes. Está aqui 104 pacientes, que saiu de IMC de 35 para 29 em 1 ano, com 17 quilos de perda de peso. Depois você tem esse estudo, que é interessante, que ele conta a história da evolução da gastroplastia, das diversas técnicas, diversos equipamentos, mas ele também coletou dados e mostrou aqui 17% de perda de peso total em 1 ano. E aqui ele define que, ao menos, você tem que ter uma sutura triangular para o método ser efetivo, ou seja, você vai ter que reduzir a grande curvatura, pelo menos você vai ter que reduzir isso aí. Já esse estudo, que a gente apresentou no DDW, é um estudo que compara 3 centros, suturando de maneira diferente. Cornell, com a Rinshaiva, Mayo Clinic Rochester com Braham e o Gotran e a gente lá em Madrid. 242 pacientes seguidos por 18 meses. E aí você tem aqui, ó, diferentes parâmetros de ver perda de peso dos 3 centros suturando diferentes, com P sem diferença significativa. Já é um indício que faça o que você quiser, desde que você anule a grande curvatura. E 19% de perda de peso total na média, muito interessante isso aí. Esse mesmo grupo, ele mostra aqui, ó, quando ele considerou 15% de perda de peso total, que é uma coisa muito ambiciosa para uma terapêutica endobariátrica, dos estudos publicados nos Estados Unidos de balão, não passa de 10, 12, 13 é o Orbera. E agora deu 18% com o SPAT. Né? 70% dos pacientes, quase 66%, atingem isso aí. As variáveis que predisseram bom resultado para isso aí é você ter alcançado a menos 15% de perda de excesso de peso total, até 6 meses, ou você tem uma perda de peso contínua entre 6 e 12 meses. Mesmo grupo, pouquinho mais de pacientes, mas com 2 anos de segmento, aí publicou na Obesity Surgery. De novo, a gente pode ver aqui Madrid, Rochester e Nova York, com P sem diferença significativa. E quando considerou 10% agora como sucesso, que é o mesmo que usou o grupo liderado pelo Barrichello, você tem 84%. Super resultado superior cirúrgico de 25% ou mais de perda de peso total, você tem em torno de 49, 48, 49, 50%, que é bem razoável. Quando você faz o ITT, que é isso aqui, gente, ITT chama Intention to Treat, intenção de tratar. Significa que todo paciente que eu não encontrei, que não permitiu ser seguido, que desapareceu, é mau resultado, mesmo que seja bom. E aí cai muito a sua índice de sucesso disso aí. Se você comparar com isso é melhor do que banda gástrica e está a 7 pontos da gastrectomia vertical. Está em torno a 10 a 15 pontos do bypass gástrico. Séries, aqui já da Austrália e Estados Unidos, usando o padrão IU, né? Ele tem bastante paciente até 6 meses, né? E ele definiu sucesso mais de 25%, mesma coisa do Barrichello. 96% dos pacientes tinham mais de 25%, que daria mais ou menos mais de 5% de perda de peso total. Ele tem efeitos adversos severos, 2 sangramentos altos e uma coleção perigástrica, tratamento conservador disso aí. Vários jeitos de analisar a perda de peso, mas vamos usar a perda de peso total, ó, mais ou menos igual ao que a gente viu nos outros gráficos disso aí.
Resultado a longo prazo, interessante que a gente não desenhou isso para ter longo prazo. Nos surpreende muito a apresentação no DDW da Rin Shaib, isso aqui está sendo enviado para publicação, onde ela viu 203 pacientes, 5 anos, com 89% de follow-up. Dos votantes, levanta a mão quem é cirurgião bariátrico. Algum de vocês consegue mais de 70% de follow-up em 5 anos? Algum de vocês consegue mais de 60%? Mais de 30%? Sem abusar da amizade, né? 89%. Aí você vai pro negócio, é mentira. Aí eu cheguei, tenho intimidade suficiente para falar, Rim, passivo, não posso falar isso aí. Então, Rim, velho, tá difícil. Aí ela falou e me lembrou uma coisa. Qual foi a estratégia que ela usou? Ela usou droga, medicamento. Por que funciona isso aí? Alguém de vocês já tentou comprar remédio nos Estados Unidos de receita? Com receita? Quem está morando lá, eu te falo como é que é. Se alguém tem que prescrever a receita, você leva a receita lá, a mulher segura a sua receita e você fica refém daquela farmácia. E tá todos os seus dados ali. Cada vez que você vai fazer... E outra coisa, eu que sou diabético, o André que prescreve para mim, eu não posso chegar lá e pegar o meu suprimento para 6 meses. Cada 30 dias. Cada vez que eu vou lá, eu faço o quê, gente? Um follow-up. A maioria dos pacientes da Rim são funcionários da Cornell. Ou perde emprego se não fizer o segmento. E toda vez que ele tem que pegar o remédio dele, ele registra. E foi assim que ela usou essa estratégia para fazer isso aí. Faz sentido? Ela conseguiu 14,5 numa população difícil de perder peso, que é o americano, né? E a percentual de paciente que teve 10% ou mais de perda de peso, de 70%. Então é um dado muito estimulante para a gente, né? 5 anos, uso de droga, para a gente usar estratégias para chegar a mais disso aí. E esse é o resultado dela. Essas linhas vermelhas são diferentes em IMC. É uma característica da série da Rin e do Cornell, que diferente de todos nós que estamos em 30, 40, ela usou qualquer um. Então a série de maior índice de massa corporal médio é a dela, fora do Zohon, que a gente vai explicar depois, que tem outra característica, isso aí. Mas se você olhar os resultados, né, tem os espalhados, mas eles são concentradinhos ali no meio. Padrão de sutura, a gente já discutiu, esse é o padrão do Panamá. Alguém usa esse padrão? Aqui a gente já viu que, né, aqui o da Maio. O da Rin é Panamá com sobressutura isolado. Aí você tem o do Gotran, aí o Gotran piorou. Quer dizer, você já viu ele operando? Ele não. O Gotran é gente boa, amigo, ó. Né? O do Graus, o padrão em U, melhor explicado, e aqui o quadrado, que é o que é usado no Merit Trial, que é o quadrado com reforço, pelo menos das 2 primeiras suturas distais. Né? Estudos comparativos. O primeiro é da Cornell, que ela comparou com séries históricas, onde ela comparou o resultado de gastroplastia endoscópica com banda gástrica da Cornell, e foi superior à gastroplastia endoscópica, e perdeu, como é esperado, né, para a gastrectomia vertical. Esse estudo da Espanha, que é conduzido pelo Amador, que é nosso amigo, Bebe, e é um estudo que já tem 2 anos, que é apresentado no Obesity Week 2017, ele compara, e foi apresentação oral, ele compara o seguinte, ó, 4 grupos fazendo gastroplastia endoscópica com 253 UN, 1 dia em média de hospital, com morbidade de 1,18 de complicações, e a gastrectomia vertical feita por um grupo que tem das maiores experiências da Espanha, todos com 3 dias, e com complicações que levaram até reoperação em cada um.
Há de se salientar, do tempo hospitalar, que o grupo cirúrgico foi feito em hospital público, que normalmente tende a segurar mais os pacientes. Então pode ter esse viés aí. De maneira surpreendente, quando a gente compara os IMCs abaixo de 40, que é o nosso alvo, não deu diferença significativa até 2 anos. Porém, né, é no grupo endoscópico, se a gente considerar como 50% de perda de peso, perda de excesso de peso como sucesso, é o grupo endoscopia que tem mais falhas nisso aí, quando comparado com o grupo cirúrgico. Mas na média, até 2 anos, então você pode usar isso aí como você achar melhor. E qual a importância, né, do que a gente está fazendo? Vejam a capa da GIE comparando o estudo da Hopkins, comparando a gastroplastia endoscópica com a gastrectomia vertical, com vantagem de perda de peso para a gastrectomia vertical, porém a gastroplastia endoscópica com significativa perda de peso e com menos complicações. Quando a gente bota os dados juntos, né, a gente está vendo aqui, ó, esse slide é muito importante para chamar a atenção. Quando a gastrectomia vertical ela foi aprovada para uso clínico pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, haviam 6 estudos publicados. 6. Hoje, a cada hora que a gente fala, tem mais estudos. A gente calcula que vai ter quase 60 artigos publicados na gastroplastia endoscópica. Quando a gente bota assim de maneira... Não é científico isso aí, mas eu peguei dados na IV, de séries não misturadas, e só aqui você tem mais de 1000 casos. Olha os resultados há 12 meses e os resultados há 2 anos. São mais ou menos homogêneos entre as séries. Assim como os resultados de efeitos adversos severos, entre 1.1 e 2.6 saúde. E aí, a gente entra numa nova fase. Todos esses estudos saíram desse ano para o ano passado, do ano passado para cá. São estudos de meta-análise, né? E Liz vai me dizer qual é a importância da meta-análise. Fala aí, dá um microfone para ela aí. Cadê o microfone? Não tem? Tá bom, fala alto aí. É o mais alto nível de evidência, condensa tudo que tem publicado. Então, tem resultado único. Nós temos 5 meta-análises. 5. Vou mostrar 4 e tem uma não publicada que foi a que a gente fez para responder o artigo do malparido. Aquele que não pode falar o nome. Valdemorte. Não pode falar o nome do cara, velho. É o mal, são as trevas. As trevas. Meta-análise. Essa é extremamente importante. Essa é para chinês ver. Não é. É que é feito na China. Eles não têm acesso a equipamento, não têm conflito de interesse e analisaram a literatura. Como é que eles fizeram aqui? Ó? 358 artigos entraram, saíram 9 artigos disso aí. Então aqui os artigos citados, que foram usados na meta-análise. E aqui é muito interessante, aqui embaixo é 0, perda, aqui é ganho, aqui é perda, de 20,7. Tá? E se você olhar o losango, é a média dos artigos que foram analisados naquele período de tempo. Aqui de 1 mês, o losango está aqui, 3 meses, 6 meses e 12 meses. O losango bate aqui, ó, em torno de 15%. Eles avaliaram, aqui é excesso de peso, o outro é de percentual de peso total. Dá em torno aqui, ó, de 50% a 60% o losango de segmento mais longo prazo. Eles analisaram também efeitos adversos leves e severos. Dor abdominal e náusea, 70%. Quando ele vai para efeito adverso severo, olha onde é que está. Aqui, ó, 0,01, aí vai. Em torno de 1%. Numa meta-análise, do que está publicado. Já essa aqui é do grupo, né, lá que a gente trabalha também com os Estados Unidos, é outra meta-análise, que entraram 700 artigos, mais nada aqui, 700 e poucos, e saíram 7 artigos. 7 aqui, né? 7. E essa meta-análise analisou prazos um pouco maiores. Se vocês olharem aqui e apurarem à vista, né, aqui é 18 a 24 meses, e que dá 15, mais de 15 a 16% disso aqui. Aqui é excesso de peso, e aí é outro também. Aí tem essa outra meta-análise,
que também é de gente que não faz. Isso é importante. Tudo publicado. Né? Nesse aqui ele foi de 87 artigos e saiu com 22. Mas só que ele analisou não só ISD, Toga, Tovares, Pose, Sutura, ele analisou todas as gastroplastias que estavam aqui. Né? Cadê? Oh, tá faltando um dado aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Pronto. E aqui estão os resultados. Aqui a sutura, a endossutura que a gente faz e os outros tipos de coisa. Pose, toga e os outros aqui ele conseguiu mostrar nessa meta-análise que todos basicamente são efetivos, porém a ISD é mais efetiva do que eles. E tem essa também, que foi a Liz que mandou, que gostou do gráfico, só mandou por causa disso. É nova. E você tem aqui, ó, onde ele viu o pose com excesso de peso, assim, mais de 50%. E o ISD com excesso de peso, também mais de 50% aqui já com os estudos 12, 18 meses disso aí. Então, meta-análise aponta para um resultado positivo, clinicamente, com poucas complicações e mais bem homogêneos resultados de grupos diferentes no mundo inteiro fazendo. E você não pode mais dizer que isso é uma coisa da Europa, Estados Unidos, porque já tem publicação brasileira, porque já tem publicação da Arábia Saudita, da Polônia, né, da Itália. Então já temos isso aqui. Por que aqui não está, né, o estudo do mal parido? Não pode falar o nome. Porque não vale a pena. Ele é ele é completamente falso, ele é completamente falho. Ele diz que faz uma revisão de literatura, não é meta-análise, e ele esquece os nossos melhores artigos. Ele mistura alhos com bugalhos. Apples, quem falou apples e pears, que é bonitinho falar, que chique, apples e pears. E ele mistura resultado de Pose com ISD. Ele fabrica resultados. Ele fala de complicação de até 10%, onde nenhum estudo até hoje falou disso aí. A nossa defesa, vocês viram, está no grupo, foi feita uma meta-análise para responder. E eles responderam isso aí, como quiseram, estilo Maluf, e o final ele fala, cota, que um homem sem dados é apenas um homem com opinião. Na realidade é o contrário. Esse estudo tem um autor médico, com 3 coautores não médicos, os 3 declarados empregados da Johnson & Johnson. E o autor médico diz que não tem conflitos de interesse. A réplica da nossa carta também foi assinada por esse autor médico. Você não pode nem valer a pena citar o nome, da Ibope. E outro empregado da Johnson & Johnson. Por isso não está aqui. Filosoficamente, isso nos diz que estamos no caminho certo. Quando um gigante blue chip, quem investe em ação sabe o que eu estou falando, se dá o trabalho de querer matar o que a gente está fazendo, dessa maneira tão torpe, né, e tão equivocada do ponto de vista científico, eu acho que é o caminho que deve estar no lugar certo. O que nos falta? A evidência nível 1. Essa evidência nível 1 está sendo construída agora. Então existe um estudo chamado Merit Trial, está no clinicaltrials.gov, ele é liderado pelo Brahma Abudaye, não é financiado pela indústria. Esse estudo é financiado pela Clínica Mayo. E a gente nós somos os monitores do estudo do ponto de vista técnico, o Nathan e eu. E esse é um estudo que foi feito pela necessidade que faltava de evidência nível 1. As instituições participantes são Clínica Mayo, Cornell, UT, Harvard, Hopkins e mais 5 centros comunitários nos Estados Unidos. Em endobariátrica, a gente nunca viu esses centros unidos para fazer uma publicação. Ela não tem intenção de aprovação FDA. É um estudo que a gente chama Investigator Initiated Study, e o desenho dele foi para provar para os pagadores americanos, os seguros, que isso valeria a pena ser coberto pelo seguro. A Harvard
e a maio já tem Blue Cross Blue Shield pagando em esquema de sistema piloto para ser avaliado em 1 ano e meio, 2, já está cobrindo isso aí para alguns casos. Vai prover para a gente evidência nível 1 de 1 ano e nível 2 de 2 anos. Como é que é o desenho? São 200 pacientes randomizados. 80 pacientes foram randomizados para fazer a gastroplastia endoscópica, 120 para receber uma dieta intensiva desenhada pela Clínica Mayo. Desses 120, 100 depois de 1 ano vão ser cruzados, ou seja, vão receber a gastroplastia endoscópica, e os que primeiro receberam a gastroplastia endoscópica vão ser seguidos para ver da possibilidade e da necessidade de ressutura. Esse é o desenho do estudo. Esse estudo foi denunciado e o FDA parou esse estudo. Quando o FDA parou esse estudo, já tinham sido enrolados, ou seja, recrutados todos os pacientes. Então a evidência nível 1 já está feita. A denúncia foi que se estava usando um equipamento aprovado pelo FDA para uma intenção não aprovada pelo FDA. Só que aí foi defender. Quem foi defender? Os advogados da Clínica Mayo. Uma galera fraca, realmente fraca. Resultado da história. Virou para o nosso lado. Hoje, esse estudo é um estudo FDA, senhores. É uma notícia muito boa para a gente. Nós temos direito a 8 efeitos adversos severos. Nós tivemos 2 no primeiro braço, prospectivo randomizado. Temos direito a mais 6 agora. Como tivemos só 2 no primeiro, é de se esperar que a gente vá. O que pode parar esse estudo é se a gente tiver mais de 6 efeitos adversos nesse ano que vai seguir agora, que a gente vai fazer os... Né? E cabe a esse que vos fala aqui vigiar para que isso não aconteça. Então, essa notícia é muito boa para a gente. Aprovando o FDA, você tem um label, né? E todos esses ataques que a gente tem sofrido, isso aqui, tudo que nós acreditamos, vai diminuir muito a possibilidade de brecha. Lógico que vão dizer que é um estudo só, que tem que fazer mais, que precisa de mais, mas isso é evidência muito definitiva, provando que a gente está no lugar, que esse esforço que a gente está fazendo, de estar aqui conversando, vale a pena. A gastroplastia endoscópica pode ser usada em casos extremos, como na série do Zohon, que a gente já conhece. Ele só aceita paciente de alto risco para 2 tempos, abdômen penetrável ou candidatos recipientes a transplante de rim e de fígado, inclusive, senhores, na contraindicação que os senhores votaram como absoluta: varize de esôfago de fundo gástrico. São os casos que a gente fez lá com eles, casos horrorosos, né, que não conseguia abdômenes penetráveis. Olha o nível do abdômen do cara, 72, ele já fez um paciente de 100 de MC, e aqui são os pesos desses pacientes, né, e ele teve o mesmo treinamento que a gente teve aqui, só para dizer que é reproduzível. Aqui, só para mostrar uma coisa, que tem outra situação também que a gente pode usar, que são os citos inversos, que já tem no mundo em torno de 10 casos. Vocês viram no passado no embate, um paciente com fundoplicatura e citos inversos que a gente fez em decúbito lateral direito, não foi? Virou caba. Não conseguiu fazer endoscopia em decúbito dorsal. Olha esse cara, tá tudo lá de fora, tudo ao contrário. Esse paciente 4 vezes tentaram entrar e não conseguiram achar o esôfago por laparoscopia. E a gente conseguiu fazer, não vou mostrar para vocês, não vem ao caso. O grupo publica a possibilidade de ressutura, né? Muita gente faz, mas a publicação não tinha, está aí publicado. O Tiago, como faz isso aqui, a ressutura. Vejam que o paciente estava muito bem, tinha uma estrutura muito boa na parte proximal, uma parte distal aberta, da esquerda para a direita, foi reestruturado isso aí. Tem um estudo muito interessante na Espanha, que é mais ou menos assim: paciente submetido a pouso, aqui ó, pouso, baixou peso, reganhou peso. Aí no reganho de peso você entra com o Apollo. Aqui mostrando as aplicaturas, ó. Dá para ver as aplicaturas aqui no fundo e no antro, ainda estavam lá, mas o paciente já ganhou peso. E aí entrou, refez Apollo,
Interessante esse artigo. Antes e depois, pouso com CSD, a conclusão, pá. Complicações, vamos usar aquele estudo de 248 casos de Cornell, Mayo e Espanha. 2% colações perigástricas é um jeito muito elegante de falar abscesso. Foram drenadas externamente, uma embolia pulmonar que o paciente não morreu, uma hemorragia autolimitada, que é da nossa série da Espanha, e um pneumotórax, agulhinha. Isso aí. Na meta-análise que a gente fez, deu 1%. Casos fora disso aí tem, como esse sangramento que parou com injeção. A gente teve um caso, né, Greco, Thiago, que teve sangramento e precisou de clipar. Cada um de nós teve alguma coisa aí. É natural que tenha muita coisa fora do que está publicado, né? Esse aqui é do Vivec, dá para ver aqui o abscesso. E o categoria tratou com antibiótico. Está publicado na endoscopia. Né? Essa famosa foto, que tem uma boa e uma má notícia. A boa é que o ponto é total. A má é que é total. Né? Conversões. Como é que converte isso aí? Né? Se você vai fazer um bypass, você não tocou no fundo. Se você fazer um sleeve, a gente falha porque arrebenta tudo, abre tudo. É só botar o grampo do lado. Um caso inclusive transmitido ao vivo, da Índia, do Mohit Bandari, dá para ver, né, os sinais da gastroplastia, e ele meteu o pau. Bota o endoscópio e você vai mostrando por causa do endoscópio. Vira para cá, vira para lá, vai pegar no grampo, não vai. É o jeito mais simples que eu acho. Quem é cirurgião, João, fala aí, a linha sua tá boa? Matar, tá boa? Olha lá, ó. Ela fez. Agora, ó o alien. Tem um anel aqui, o povo já ficou... É do Fóbio, os caras do Fóbio lá trabalham com o cara. Então, tá aí. Então a gente reviu o que a gente tem, ó. Estudo randomizado e agora meta-análises a gente tem também. Então isso, né, vamos passar para a votação? Isso é que a gente tem para apresentar de literatura. Eu acho que a gente avançou muito, né? É uma coisa muito robusta e vamos abrir um pouquinho, 2 minutinhos aqui para ver o que vocês acham dessa produção de literatura. Em cirurgia eu nunca vi tamanha produção de literatura robusta, progredindo, e nos estão exigindo coisas que a gente não pode. Estudo prospectivo randomizado antes desse tempo que a gente tem, não dá para fazer. A gente precisa de massa crítica. Então são mais de 15 mil casos, e toda vez que um cirurgião ou que um hater for confrontar vocês com a foto de um estômago aberto, você só tem que falar uma palavra, uma frase. O denominador é 15 mil. Ele vai mostrar uma complicação. O denominador é 15 mil. Aí na hora que ele insistir, desculpa, eu sei que você não sabe matemática, eu vou explicar para você. Esse caso aberto que você tem aí, se juntar todos, com um denominador de 15 mil, dá quanto por cento? Não sei. Então, se você não sabe, para que você está falando? Mais que tudo imagina se nós, endoscopistas bariátricos, usássemos os pódios que a gente tem para começar a falar mal da cirurgia bariátrica porque tratamos de complicações de cirurgia bariátrica. Isso é normal. A gente não pode cair em provocação. A provocação vai se acontecer de manhã, de tarde e de noite. Sigamos o caminho da gente. Cuidado ao responder provocações. Deixa falar, tá bom, é o que você acha a respeito dos dados que a gente mostrou, o contrário, porque o que eles querem é Ipope, eles querem pódio, e quanto mais a gente reclamar, mais fala da gente. Como é que responde? Assim. Beleza?